Então, comecei essa pesquisa sobre política climática municipal no momento em que isso ainda era uma agenda não tão falada, né? Uma agenda não tão importante na agenda de todos nós, assim, né? E comecei a falar sobre os eventos extremos climáticos, sobre justiça socioambiental, sobre a importância da atuação local, né, o local, individual, municipal, para que a gente consiga lidar e adaptar e mitigar essas questões. Então, foi nessa investigação no mestrado que eu, de fato, me debrucei, então, sobre as COPs, né? E aí começar a falar um pouquinho sobre as COPs. Né? Eu fiz toda uma trajetória aí, mas fui chamada aqui, fui convidada aí para poder falar um pouco sobre as COPs, então foi quando eu comecei a estudar sobre isso, assim, de pensar, tá, eu estou aqui tentando entender o local, mas eu preciso partir de um conceito global, né? Porque é um problema sistêmico, é um problema global, a mudança climática, ela é um fenômeno global, e a gente costuma falar que a mudança climática, ela é assim, no singular, porque ela é sistêmica, né? Então, a mudança climática ela é global e comecei a pensar então como que isso chega até a gente, uma coisa que é tão sistêmica, tão grande, que parece tão longe. Como é que a gente parte desse lugar e vai trazendo isso para pertinho da gente? Então, comecei a estudar sobre o que eram as COPs, o que os países, né, como é que o mundo estava se organizando para lidar com esse problema da mudança climática. Então, a COP, ela é uma sigla que quer dizer Conferência das Partes, né? Uma sigla em inglês, Conference of Parties, que nada mais é do que um fórum onde representantes de diversos países se reúnem para falar de questões relacionadas a problemas socioambientais globais. As mais famosas das COPs são as climáticas, são as COPs do clima, né? Olhando para essa questão da mudança climática. Mas existem outras COPs. Tem a COP da biodiversidade, né? Tem a COP das cidades sustentáveis. Então, a gente tem várias outras conferências das partes em que os países se reúnem para falar sobre isso. E aí, na minha investigação, eu fui descobrindo algumas coisas interessantes, né? Eu fui descobrindo que essa discussão sobre limites planetários, quais são os limites do planeta, né? Que na verdade não são os limites do planeta, são os limites da vida humana neste planeta, porque o planeta é perfeitamente capaz de viver sem nós humanos, inclusive ele estaria muito melhor sem a gente. Então, esses limites planetários, que é o que permite a vida humana nesse planeta, isso foi uma coisa que começou a ser estudada e falada ainda lá em, sei lá, o relatório de Brundtland é de 70 e pouco. 1987. Né? Então, o Clube de Roma, que foi essa organização que começou a falar um pouco desses limites planetários, é lá de 82, talvez. Então, o relatório de Brundtland, e aí uma outra coisa que eu descobri nessa investigação, apesar de ter feito um período curto de relações internacionais e ter sempre ouvido falar do relatório de Brundtland, foi no mestrado que eu descobri que Brundtland é uma mulher e ela está viva. E isso foi muito interessante saber, né? Assim, foi muito legal de, inclusive, encontrar esse protagonismo feminino desde sempre nessa luta, né? E nessa causa. Então, no relatório de Brundtland, que é um relatório bastante famoso, né, em que teve o primeiro conceito de desenvolvimento sustentável, que é não comprometer as necessidades, né, não comprometer as necessidades das gerações futuras, olhando para sem, né, sem deixar de suprir as necessidades presentes da geração presente, foi um conceito que foi elaborado ali naquele relatório de Brundtland. E dali começou, então, a chamar umas bandeirinhas vermelhas, assim, de toda a humanidade, falar, olha, gente, limites planetários existem, a gente não pode
continuar tendo, né, só retirando recurso natural e queimando combustível e soltando fumaça para tudo que é lado e achar que a gente vai ter isso para sempre, né? Então, os recursos naturais são finitos, eles vão acabar. E aí começaram, então, essas organizações para discutir sobre isso. Então, teve um encontro, né, que foi a Rio 92, aqui no Brasil, em que os países, num chamado da Organização das Nações Unidas, foi um encontro entre países muito voltados para essa discussão dos limites planetários e de como que isso seria, mas a primeira COP, aquilo que foi chamado como COP 1, ela é de 1995 e aconteceu na Alemanha. Então, essa foi a primeira COP. Então, por que hoje a gente está na COP 30? Porque já foram realizadas 29 COPs. Né? Então, a COP 30 é porque ela é a 30 mesmo. Então, desde a primeira até hoje, né, até este ano de 2025, foram realizadas já 29. E aí tiveram algumas COPs que ficaram mais famosas do que outras. Né? Então, eu acho que a primeira COP de fato famosa e que todo mundo já ouviu falar nela foi a COP do Protocolo de Quioto. Né? Então, o que foi o Protocolo de Quioto? Ele foi decidido na COP de Quioto, que foi a COP 3, lá de 1997, que foi uma primeira tentativa de olhar para a emissão de gases de efeito estufa, né? Emissão de CO2 e de outros gases de efeito estufa, responsabilizando de fato quem eram os países que mais emitiam. Então, o Protocolo de Quioto fez esse estudo junto com o painel de especialistas que olha para a questão do clima, que é o IPCC, e aí eles olharam então e definiram uma lista de países que precisavam se comprometer a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa para que a gente pudesse frear o efeito estufa, né? Buraco na camada de ozônio, o superaquecimento do planeta. Então, lá em 97 foi a primeira tentativa, assim. E foi uma tentativa, porque o protocolo de Quioto, ainda que ele tenha gerado muito barulho, tenha gerado questões, né, em outros países, por exemplo, o próprio Brasil, que não era um dos países mais emissores, mas estava considerado ali dentro da lista dos emergentes, começou a se organizar para essa pauta já lá no protocolo de Quioto, ainda sem nenhum tipo de obrigatoriedade, mas de fato os países mais emissores lá que estavam naquela lista, e tinham os dois mais, que eram os Estados Unidos e a Rússia, não se comprometeram e não assinaram o protocolo de Kyoto. Então, foi um protocolo que nasceu com uma proposta muito importante, mas que ele pouco se concretizou, né? E aí foram discutindo nas próximas COPs, assim, foram se discutindo, então, soluções, possíveis soluções, como é que a gente faz isso. Então, então é uma responsabilidade de todo mundo, não é só dos países que, né, que mais emitem. Então, foi se construindo e se discutindo melhor esse conceito. E aí a gente passou por diversas COPs, que foram vários encontros, né? Então a gente teve a COP lá de 2002, que ainda era para discutir as metas do protocolo de Quioto. Lá em 2003 começou a discutir mercado de crédito de carbono. Então essa discussão que a gente vê hoje de mercado de crédito de carbono, de país que pode comprar crédito de carbono de países que tem mais florestas do que emitem gases de efeito estufa, né? Isso começa lá em 2003, então isso é bastante antigo, mas aí a gente vai chegando nas COPs até a gente chegar na COP de Paris, né? Então a COP de Paris foi a COP 21, em que sai o protocolo de Quioto, de fato é abandonado esse projeto, fala, gente, não estamos conseguindo, foi impossível atingir as metas, e aí o mundo também todo estava se organizando já para uma nova discussão de uma agenda de desafios globais. Então, lá em 2000 tinha surgido os Objetivos do Milênio,
né, os ODMs, e aí foi chegando perto da COP de Paris e já estava numa discussão muito importante para os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que trazia não só os desafios globais relacionados ao social, ao econômico, mas trazendo também a dimensão ambiental para dentro dessa agenda. E aí, em 2015, aconteceu a COP de Paris, em que foi firmado, então, o Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris hoje é o acordo vigente, né, que está sendo discutido nas COPs desde então, em que os países se comprometem a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Então, é o acordo vigente hoje. Né? Então, todas as COPs a seguir da COP de Paris, elas acontecem, as COPs clima, para discutir as metas, né, do Acordo de Paris, quem está cumprindo, quem não está cumprindo, discutir um fundo climático. Né? Então, os países que têm mais recursos ou que emitem mais, eles têm que direcionar um tanto de fazer um fundo financeiro para apoiar os países que vão sofrer os efeitos, porque a gente, de novo, a gente está falando das pessoas mais vulneráveis, mas quando a gente olha no nosso sistema global, né, a gente entende que existe também essa questão de vulnerabilidades entre países.